pai pedindo que suas filhas voltassem para casa, que sua família tinha desaparecido e que tudo que ele queria é que elas estivessem seguras e que voltassem para ele. Não parece o caso de uma pessoa que tinha acabado de estrangular sua mulher até a morte e jogado suas duas filhas de 3 e 4 anos dentro de um tanque de petróleo. O caso de hoje é uma história chocante que aconteceu em 2018 nos Estados Unidos e baseada nesse documentário da Netflix. Did she accuse you of anything? I tortured him. I rejected him. Did you cause Shanann's disappearance? We're not promised tomorrow. We're not promised anything. There's only one person in this room that knows what the truth is, and in about 5 minutes, there's going to be 2 of us. Antes de começar essa história, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para sempre saber quando tem vídeo novo. Tem vídeo longo toda terça-feira. Me segue nas outras redes sociais para sempre estar por dentro do que está acontecendo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de compartilhar, comentar e curtir bastante para me ajudar com o engajamento. Bom, antes de começar eu queria dizer que eu acabei de assistir esse documentário e me deixou bem chocada e bem triste, e o conteúdo é um pouco sensível, então estejam avisados antes de começar a ouvir. O casal Chris e Shannon Watts moravam no Colorado, nos Estados Unidos. Eles tinham 2 filhas, uma chamada Celeste e a outra chamada Bella, e elas tinham 3 e 4 anos de idade. O casal tinha se conhecido pelo Facebook. Naquela época, a Shannon estava um pouco abalada porque ela tinha acabado de descobrir que tinha uma doença autoimune chamada lúpus. Ela também tinha acabado de sair de um casamento em que ela não era feliz. Então, quando ela encontrou o Chris, ela ficou muito animada e era tudo às mil maravilhas. A família dela ficou muito empolgada também com o casamento e ninguém desconfiava de nada. Até então, era realmente o casamento perfeito. Logo depois, eles tiveram as 2 filhas e eles continuaram vivendo na casa deles no Colorado, que ficava longe da casa da família dos dois, que era na Carolina do Norte. Em 2018, o casal começou a enfrentar alguns problemas no relacionamento. A Shannon sempre compartilhava vários vídeos de tudo que estava acontecendo na vida deles no Facebook e muitas pessoas podiam acompanhar o dia a dia do casal, que pelas aparências parecia perfeito. Ela sempre compartilhava quando ela estava cozinhando, ele estava lavando a louça ou então brincando com as meninas, mas uma das amigas dela sabia de tudo que estava acontecendo ali dentro e que ela não mostrava para o público. Isso porque o casal começou a brigar muito e a Shannon começou a ficar desconfiada que tinha uma traição ali no meio. Com as brigas do casal, a Shannon acabava indo muito para Carolina do Norte visitar os pais e ela também levava as meninas para visitar a casa dos avós paternos, mas ela sempre tinha muitas brigas pesadas com a mãe do Chris. Isso porque teve uma vez que ela levou as meninas para casa dela e tinha vários sabores de sorvete que uma das filhas tinha alergia. E aí ela ficou muito brava, disse que a avó estava querendo matar as filhas dela. E aí aconteceu uma briga muito grande, que a avó falou que era para elas saírem da casa e não voltar nunca mais. Então a Shannon avisou o Chris que isso tinha acontecido. Ele ficou do lado dela, disse que ia conversar com os pais, mas dava para ver na conversa entre os dois que a Shannon estava bem incomodada. Além disso, um dos motivos para ela estar incomodada é que ela estava na Carolina do Norte e o Chris tinha ficado na casa deles no Colorado. E ele não ia visitar, não mandava mensagem, não ligava para saber como elas estavam, e até as meninas estavam perguntando dele, estavam com saudade, mas ele não demonstrava isso. Depois de 5 semanas que a Shannon estava lá com os pais, o Chris foi visitar elas e a Shannon começou a reclamar para sua amiga que ele nem ficava perto dela, não encostava nela, mesmo depois de 5 semanas sem eles se verem. Então as brigas ficaram constantes, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Ela estava desconfiada com a traição, mas nada se resolvia. O Chris então acabou voltando para casa deles no Colorado e a Shannon ia chegar logo depois com as meninas. Em agosto de 2018, a previsão para ela chegar em casa era às 2 horas da manhã. No dia seguinte, a amiga dela estava muito preocupada porque disse que a Shannon estava estranha. Ela não estava comendo e nem bebendo e ela tinha desaparecido. Ela estava mandando várias mensagens para Shannon e ligando também, e ela não respondia nenhum dos telefonemas. Então, depois de um tempo que ela tinha tentado contatar ela resolveu ligar para a polícia para descobrir o que estava acontecendo. Então ela foi até a casa da Shannon, que ela morava com o Chris, junto com um policial, e o policial avisou que ele não podia entrar na casa sem autorização do proprietário, que no caso seria o Chris. Então eles ficaram esperando ele chegar
para poder abrir a porta, enfim, eles entrarem na casa. O Chris, quando chegou, parecia um pouquinho perturbado, ele não sabia direito o que estava acontecendo, então eles entraram na casa, começaram a olhar tudo por ali, não tinha nenhuma evidência. Então o policial começou a perguntar pro Chris onde estava a mulher dele, o que ele sabia, e aí ele enrolou, ficou um pouco estranho, disse que o celular dela estava lá, que ela trabalhava de casa e que ela não vivia sem o celular, e a aliança dela também estava na casa. Mas ele comentou que o cobertor das duas meninas tinha sumido. Enquanto o policial estava andando pela casa, eles conseguiram contatar o vizinho do lado, perguntaram se eles tinham visto alguma coisa, e o vizinho disse que não, mas que ele tinha uma câmera que dava pra ver a rua, e aí ela detectava cada movimento. Então ela começava a filmar se tinha algum movimento na rua. Aí eles foram até a casa do vizinho para ver se eles tinham pegado alguma coisa. Quando eles chegaram lá, o vizinho mostrou o vídeo que tinha uma caminhonete chegando, como se ele estivesse abastecendo alguma coisa, o Chris no caso, a caminhonete era dele, e depois saído, mas não tinha nada que indicasse aonde estavam as meninas e a mulher. Nessa hora, depois que o Chris saiu para procurar e fazer outras coisas, o vizinho comentou com o policial que ele estava muito estranho. Normalmente ele era muito quieto, mas que ele estava muito impaciente e era um comportamento diferente do que ele mostrava para eles o tempo todo. Mas percebe-se também nessa hora que o policial não comprou muito o que o vizinho estava falando. Ele falou, bom, deve ser normal, ele tá meio inquieto, afinal a família dele sumiu, então não considerou como se fosse algum indício de que tinha algo errado. Depois de alguns dias que elas tinham sumido, o Chris foi levado para interrogatório dentro da delegacia para falar o que tinha acontecido. Antes de ser levado para a delegacia, ele já tinha dado alguns depoimentos falando que ele só queria que as filhas e a mulher voltassem para casa, que ele esperava que elas estivessem seguras e que ele imaginava que alguém teria sequestrado elas. Só que ele fala isso de uma forma muito calma, como se ele estivesse até rindo da situação. Inclusive no documentário você consegue ver que ele dá uns sorrisinhos e é bem bizarro. Depois que ele foi levado para a delegacia, a primeira coisa que ele falou foi o mesmo que ele já tinha dado na entrevista, que ele esperava que elas estivessem seguras, que ele não sabia o que estava acontecendo, que ele queria elas de volta. E aí a mulher da delegacia, no caso, sugeriu que ele fizesse um teste de polígrafo. E aí ele aceitou. Pra quem não sabe, o teste de polígrafo é pra detectar se você tá mentindo ou não. No teste de polígrafo, ela fez as mesmas perguntas de se ele tinha feito alguma coisa com elas, se ele sabia onde elas estavam. Perguntas pra tentar entender a situação. Depois que saiu o resultado, para surpresa de ninguém, ele não tinha passado. Então aí começou um interrogatório mais pesado. Eles informaram que ele não tinha passado no teste de polígrafo e aí ele começou a dar desculpas que ele estava muito nervoso, que ele não tinha feito nada, que ele queria elas de volta e aquela mesma história de sempre. Mas aí os detetives ou investigadores, eu não sei direito o nome das pessoas que ficam interrogando lá dentro da delegacia, falaram que não tinha jeito, que eles sabiam que eles estavam mentindo, que era para ele contar o que realmente tinha acontecido. Então o Chris pediu para falar com o pai dele. Só que o que ele não sabia é que estava tudo sendo filmado. Ou sabia, eu não sei se na delegacia eles avisam que você está sendo filmado e quando você está sendo interrogado, porque graças a Deus eu nunca passei por isso. Quando o pai dele entrou, então, ele perguntou pro filho o que estava acontecendo, que ele queria entender a questão, e aí que o Chris meio que desmoronou. Ele começou a ficar desesperado, ele dizia que eles sabiam que ele estava mentindo, que ele estava muito ansioso, mas que ele tinha matado a Shannon. E aí o pai dele ficou meio desesperado, perguntou o que aconteceu, pediu para ele contar o que tinha acontecido. E aí a primeira coisa que ele falou foi que a Shannon tinha machucado as duas filhas dele. Na verdade, a história dele é que além delas terem machucado, ela tinha sufocado as duas filhas até a morte. As versões ficaram mudando. E aí quando ele viu isso, ele teve que fazer o mesmo com ela. Depois que os detetives, investigadores, enfim, ouviram isso, eles foram interrogar o Chris de novo, dessa vez ainda com o pai na sala. E aí eles perguntaram o que tinha acontecido. Eles falaram que eles sabiam que o Chris estava tendo um caso com uma outra mulher. Isso porque essa outra mulher que ele estava tendo um caso ligou para a polícia para contar tudo, porque ela estava muito preocupada com o que tinha acontecido com a família e nessa hora o caso já tinha tomado uma proporção nacional. Tava todo mundo falando sobre isso, todo mundo olhando o Facebook da Shannon, tentando entender o que tinha acontecido e a relação entre os dois. Depois de conversar com essa amante do Chris, ela contou que quando eles se conheceram no trabalho e ele tinha falado que tinha duas filhas e que estava no processo de separação com a mulher. Mas até então eles não estavam em processo de separação, eles estavam bem, eles não estavam nem brigando ainda. E aí toda vez que a Shannon ia pra Carolina do Norte, ele meio que saía com a amante, eles faziam viagens, iam pra restaurantes, e a Shannon começou a desconfiar disso pela conta bancária do Chris. Ele via que ele estava gastando muito e que as coisas que ele falava que estava fazendo não batiam. Então os investigadores usaram isso contra ele. Eles falaram, a gente sabe que você tem uma amante, então como você estava feliz com essa amante, você quis acabar com a sua vida
antiga para poder viver uma vida feliz com a sua amante. E no começo ele negou muito que tinha essa amante, até que ficou impossível e aí ele começou a explicar o que realmente tinha acontecido. O que ele explicou foi que quando ele chegou em casa e foi conversar com a Shannon, eles tiveram uma briga muito grande, ela acusou ele de estar traindo ela, ele acabou assumindo e falando que queria o divórcio. E aí a Shannon ameaçou ir embora e levar as filhas e falar que ele nunca mais ia ver elas. Então ele disse que meio que entrou em pânico e sufocou, asfixiou ela até a morte. Nessa hora é a hora que fica muito triste, então estejam avisados porque eu quase chorei pensando na situação. Mas uma das filhas deles entrou no quarto e perguntou se a mãe dele estava bem. E nessa hora a mãe estava de bruço na cama. E obviamente ela já estava morta. O Chris disse que falou para a filha que a mãe delas ia ficar bem, então enrolou a Shannon em um lençol e colocou no banco de trás do carro, no caso da caminhonete que eles tinham. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é que uma das vizinhas que tinha sido entrevistada disse que tinha visto naquele dia uma caminhonete cinza parada, não na frente da casa do Chris, mas um pouquinho mais longe, e que normalmente aquela caminhonete não dava lá, porque a caminhonete deles era outra. E foi nessa mesma caminhonete que ele estava carregando os corpos. Então ele colocou as duas filhas no banco de trás e foi dirigindo mais ou menos 45 minutos a 1 hora até um lugar super deserto, era cheio de areia, que tinha 2 tanques de petróleo. Ele disse que as filhas dele foram o caminho todo perguntando o que estava acontecendo e se a mãe delas estava bem. Durante o julgamento, ele explicou passo a passo do que ele fez assim que ele chegou nesse lugar. Primeiro ele tirou a Shannon, que estava embrulhada em um lençol, e enterrou ela na areia. Depois ele pegou o cobertorzinho das meninas e também sufocou elas até a morte. Ele disse que a primeira foi a Celeste, e aí a Bella perguntou o que estava acontecendo e se ela estava bem. E aí ele jogou as duas dentro do tanque de petróleo e foi para casa. No julgamento dele, ele fala como se ele tivesse extremamente abalado, mas assim que ele tinha deixado os corpos, ele ligou primeiro para a escola das meninas para cancelar a matrícula delas, depois ele ligou para a imobiliária para vender a casa e depois ligou para a amante para falar que eles iam ter uma vida feliz juntos. Então, apesar dele querer demonstrar remorso, o que pareceu foi que ele só queria se livrar da família antiga para poder ter uma família nova com essa mulher. E o detalhe mais triste disso tudo é que a Shannon estava grávida de um filho dos dois. Então, além dele ter matado a Shannon e as 2 filhas que ele já tinha, ele também matou o seu futuro filho. O julgamento dele foi bem pesado, o juiz do caso ficou extremamente abalado e ele foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétua. Enfim, esse caso é muito triste, eu fiquei muito abalada. Depois, se vocês quiserem assistir o documentário, vocês vão ver como ele é frio falando sobre tudo, que no começo ele fingiu que nada estava acontecendo, que ele realmente não tinha feito nada, e ele conseguiu manipular tudo muito bem, porque ele não se importava realmente com tudo que ele tinha feito, ele não tinha nenhum tipo de remorso, apesar de tentar usar isso no tribunal para ter uma pena mais branda. Mas esse foi o caso de hoje, apesar de ser triste, eu espero que vocês tenham gostado. Assistam o documentário, comentem aqui o que vocês acharam, sugiram temas para os próximos vídeos e até a próxima!